Vamos lá. Professor, peguei uma placa eletrônica e, ao analisar ela, no primeiro momento, identifiquei que a malha de alimentação estava em curto. Qual placa? Mostra a placa aí para a galera aí. Mostra aqui, a placa aí por para a exemplo, galera. Essa aqui. Isso, olha lá. Pronto. Maravilha. Show de bola. Do que é essa placa aí? Fala aí para a galera. Do que é essa aqui placa? É uma pedaleira Zoom. Show. Pedaleira Zoom. Eu vim aqui no conector da fonte de alimentação e verifiquei que entre o negativo e o positivo, meu multímetro apitava, estava em curto. Aí eu fui pesquisando a malha inteira nos capacitores e todos os capacitores estavam em curto. Todos os lugares que eu andava, eles estavam em curto. E agora, professor, todos os capacitores estragaram? Será que entrou um raio de Thor aqui, queimou tudo, não tem mais jeito? O que eu faço? Na verdade, eu vou falar para você. Esse tipo de situação, pessoal, é por isso que os técnicos ficam assim, tá vendo? Né? É uma das coisas que fazem os técnicos perderem todos os cabelos que ainda restaram, tá bom? Na cabeça. Por quê, gente? Porque olha só. Não esquece de deixar o seu like, a sua inscrição no canal Eletrônica Fácil, porque é isso que fortalece a nossa família, deixa ela cada vez maior. E você, é claro, só ganha com isso. Recebe conteúdos faixa preta, ativando o sininho todo dia no seu celular, no seu computador, porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe. Fechou? Posso contar com você? Aguarde o seu like, a sua inscrição e agora, conteúdo faixa preta. E agora vem a parte mais difícil, né? É a parte que muitas das vezes você tem um componente em curto, mas o curto não é uma resistência de 0 ohms absoluto. É uma baixa resistência. Por exemplo, você tem lá 10 ohms, 15 ohms. Então o componente ele perdeu as suas funções semicondutoras, por exemplo, né? No caso de um transistor, ou de um MOSFET, ou de um circuito integrado, mas o curto não é de absolutamente 0. Então você tem 10 ohms, 15 ohms. Então é uma baixa resistência, que indica um problema de funcionamento daquele componente, que não poderia ter essa baixa resistência, né? Tá? Só que aí essa resistência que não é absolutamente 0, muitas vezes quando você vai alimentar a placa, ele está com mau funcionamento, mas ele não aquece. Então você tem uma baixa resistência, um funcionamento horripilante, horroroso no componente, mas não é 0 ohms. E aí o componente não aquece. E agora, professor? Como detectar o curto-circuito nesse caso, né? Então imagine a seguinte situação. Você pega a tua fonte de alimentação, alimenta esses caras aqui, ó. Então você tem, para simplificar, né, David? Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 capacitores. Você tem 4 capacitores bonitinhos sendo alimentados por 3 volts. E aí esse daqui, ó, entrou em curto, ó. Olha lá o que aconteceu. Quando esse cara aqui entra em curto, qual que é a resistência de um curto? Tendendo a 0. Pela lei de Ohm, olha que interessante, David. Pela lei de Ohm, né, muita gente fala o seguinte, né, David? Ah, a lei de Ohm, puta, isso é tudo teoria. Ah, a lei de Ohm, larga a mão, isso é tudo balela. Isso é tudo cálculo matemático, você não precisa analisar isso, ó. Não caia nesse sentido, viu, pessoal? Olha só como a lei de Ohm é importante, tá? Então, vamos supor, olha que interessante, que você tem uma fonte de alimentação ajustável, por exemplo, da Rigol Technologies, ou você fez, tá? E essa fonte é de 3 amperes. Quando você tem uma corrente que ela vai fornecer de até 3 amperes, e tem um curto na sua placa, qual que é a resistência do curto-circuito, David, tipicamente? Tendendo a 0 ohms. Tendendo a 0. Então, pela lei de Ohm, V, que é a tensão, é R vezes I. Se o R do curto tende a 0, qualquer corrente vezes 0 ohms, qualquer coisa vezes 0 tende a dar uma tensão de aproximadamente quanto? 0. 0. Então, olha só que interessante. Enquanto os capacitores aqui não estão em curto, os 3 volts, bonitinho aqui, ó, estão sendo repassados por capacitor 1, 2, 3 e 4. Quando ele entra em curto e apresenta... Por que eu coloquei essa chavinha aqui, David? Para simbolizar um curto, tá? Para simbolizar como se tivesse uma baixa resistência da entrada dele para com a saída, tá bom? Beleza? Ó. Quando eu coloquei ele em curto,
o que aconteceu? 0 ohms da chave, vezes qualquer circulação de corrente, deu uma tensão próxima a quanto? Próxima a 0 volt. É por isso que quando você tem uma placa em curto, pessoal, e você alimenta com a fonte de alimentação ajustável, por isso que ela zera a tensão. Zerou a tensão, porque tem um curto. Geralmente, vocês vão perceber que a corrente da fonte tende a ir para o máximo. Então, qual que é o sintoma que a fonte mostra que existe um curto na sua placa? Alimentou a alimentação lá de 5 volts na placa. Ligou a fonte, corrente foi para o máximo, tensão zerou, quer dizer que tem curto-circuito. Tá bom, gente? Beleza? Qual que é a corrente máxima que a fonte vai mostrar? É o nível de curto-circuito da sua placa eletrônica. Então, se o curto da sua placa eletrônica automaticamente tende a gerar uma corrente de 1 ampere, 2, 3, às vezes pode até dar o máximo que a fonte pode fornecer. Então, dela vai limitar no máximo que ela vai fornecer para você. Por exemplo, 3 amperes, 5 amperes, aí vai depender da fonte. Tá bom, gente? Beleza? Mas aí, o que eu quero dizer com isso, gente? O que eu quero dizer com isso? Ligou a fonte de alimentação na sua placa, apresentou 0 volt, indícios de curto-circuito. Só que aí nenhum componente esquentou. Como que eu posso tentar suspeitar, né, David? Como que eu posso tentar suspeitar onde está o curto? Tá bom? Onde está o curto-circuito? Você pode pensar da seguinte maneira. Por mais que exista o curto, quando a corrente elétrica circula na placa eletrônica, as trilhas são feitas de cobre. Trilhas feitas de cobre vão ter uma resistência também, bem baixinha, mas vão ter. Então, o que acontece? Corrente circulando pelo curto na sua placa eletrônica. Quem vai conduzir isso para a tua placa é trilha. Trilha de cobre tem resistência, corrente vezes a resistência da trilha vai gerar o quê? Quedas de tensão. Então, o que acontece, gente? Para tentar explicar isso aqui para vocês, eu fiz o seguinte aqui, ó. No software Proteus, tá? Eu peguei aqui, gente, e cada uma dessas trilhas aqui, ó, essa trilha, essa trilha, essa trilha, essa e todas, eu simbolizei por um resistor de uma resistência bem baixinha aqui, David. Uma resistência aqui de 0,2 ohm, tá? Tipicamente seriam quantos? 200 miliohms, tá? Então, ó, 200 miliohms aqui, 200 miliohms aqui, 200 miliohms aqui, e assim sucessivamente. Essa resistência vai simbolizar a resistência de cada uma das trilhas da nossa placa eletrônica que estão mandando positivo e negativo, tá, pessoal? Beleza? Cada um dos capacitores aqui, David, eu coloquei uma chave e um resistor de 1 ohm, onde cada vez que a gente fechar essa chave aqui, é como se o capacitor tivesse virado uma resistência ôhmica de 1 ohm da placa dele de entrada e saída, indicando um curto-circuito. Tudo bem? Nem sempre, gente, uma coisa que eu tenho que deixar bem claro aqui para vocês, tá? Nem sempre o curto-circuito é zero absoluto. Nem sempre o curto-circuito é zero absoluto. Então, ele significa uma resistência baixa. Tanto é que você pega um multímetro e muita gente acredita que o bip é curto. Tem que tomar cuidado. Porque o bip na escala de continuidade, muitas das vezes, abaixo de 30 ohms ele já bipa. Abaixo de 50 ohms ele já bipa. E aí vai depender do manual, né? De cada multímetro. Tem que sempre ficar ligado no manual, tá? Mas um capacitor pode entrar em curto e ter 2 ohms, 3 ohms. Tá bom? Aqui eu simbolizei, gente, o curto-circuito no capacitor como se ele tivesse uma resistência de 1 ohm. Tá bom? 1 ohm de resistência. Então, cada chavinha que está aqui, ó, quando ela fechar, ela colocou em paralelo um resistor de 1 ohm com um capacitor, simbolizando um curto-circuito, tá? Beleza? E então, gente, o que acontece? Vamos lembrar que aqui eu tenho positivo. Ó, positivo, positivo. Todo mundo aqui em cima é positivo e todo mundo que está aqui embaixo é
negativo, tá? Naturalmente, se não tem curto, David, qual que é a tensão que está nesse capacitor aqui, ó? 3 volts. 3 volts. Esse cara aqui está em paralelo também, 3 volts. Esse aqui, em paralelo também, 3 volts. Esse aqui, em paralelo também, 3 volts. Todo mundo está recebendo os 3 volts. Só que aí, esse capacitor aqui entrou em curto, David. Quando ele entra em curto, gente, olha só, vai simbolizar o 1 ohm, ó. O que aconteceu aqui, gente? É possível notar que os 3 volts aqui ficaram quanto, David? Ó, 2,25. 2,25. Aí, olha só. 1,95, 1,95, 1,65, 1,35, 1,35, 1,05 e no curto ficou quanto? 0,78, quase nada. 0,76, né? 0,78. Não, sem problema, tá? O que isso aqui mostra pra gente, pessoal? Que anota essa regra aqui para mim no campo de comentários, tá? Quando a placa está em curto, entre a malha positiva e negativa, o ponto de curto-circuito é o ponto que vai ter a menor tensão medida. Menor tensão medida com o seu voltímetro. Então, se você tem 10 capacitores numa malha que está entre positivo e negativo, e você testa eles com a placa desligada, estão todos com baixa resistência, curto. Quando você alimenta a placa eletrônica para fazer o teste, com uma tensão bem baixinha, você vai medir a tensão de todos. A tensão de menor nível de amplitude tende a ser o curto-circuito, ou indica que o curto-circuito está ficando o quê? Cada vez mais próximo. Então, olha aí, anota essa dica aqui para mim no campo de comentários, pessoal. Quanto maior a proximidade do curto-circuito, na medição do capacitor, ou medição de onde está a malha de positivo e negativo, menor será a tensão daquele componente. Aí vem aquela pergunta, né? Por que, professor, que isso acontece? Tá bom, gente? Por que isso acontece, pessoal? Devido à queda de tensão nas trilhas da sua placa eletrônica. O que acontece, ó? Tá bom? Por que, né? Por que o 2,25 que está aqui, quando foi chegar lá no curto, virou 0,76? Porque para a corrente de curto passar por aqui, ó, ela teve que passar por onde, David? Pelo resistor, pela resistência da trilha, né? Ela teve que passar pelo R9, teve que passar pelo R11, que são as resistências das trilhas, tá, pessoal? Teve que passar pelo R13, teve que passar pelo R6, teve que passar pelo R8, vai passar pelo curto e depois, quando a corrente for voltar, a corrente de curto for voltar para o negativo, vai passar por onde, David? R15, 7, 14, 12, 10 até voltar. Então, quanto mais perto do curto a gente for medir, menor é o nível de tensão que vai estar naquele componente na sua malha positiva, tá? Tanto é que se a gente pegar aqui um voltímetro, olha lá que interessante, gente. Então, nível de entrada, 2,25. Nível de curto, no capacitor aqui, C11, 0,76. Qual foi a queda de tensão do primeiro resistor aqui, ó? 0,15, 0,15, 0,15, 0,15, 0,15. E aí, se você for somando esse 0,15, quando você subtrair toda essa soma das quedas nas trilhas da nossa fonte primária, vai dar o nível de tensão de curto-circuito lá no capacitor que está com problema. Tá bom, gente? Beleza? Então, o que acontece? É muito importante você saber disso para que você tire do seu processo de manutenção inúmeros capacitores que estão bons para focar naqueles de uma região da placa que podem estar com o bendito problema de curto-circuito. Por quê? Porque, David, você poderia mostrar a placa aí para a galera de novo? Por favor? Tá bom? Ó, olha lá, gente.
Dá para aproximar mais um pouquinho? Pode aproximar bem, tá bom? A câmera vai dar uma focada aí para a galera. Aí tá bom. Olha lá. Ó. Pessoal, cada C que vocês estão vendo aí na placa eletrônica é um capacitorzinho que pode estar acontecendo essa situação. Pode estar acontecendo essa situação, tá? E aí, aqui no exemplo, eu simulei, por exemplo, 6, 7, 8 capacitores. Aí podem ter quanto? 30. Né, David? Podem ter 30. Tem até mais, tem C83 aqui. Então, C83. Então, olha que interessante. Quando você aplica essa dica... Obrigado, David. Quando você aplica essa dica, automaticamente você vai... Se tem 30 capacitores entre VCC e GND, você vai medindo a tensão deles. Você detecta um ponto que teve uma diminuição, um valor mais baixo do que os outros. Você se aproxima bem do curto-circuito. E ao invés de você suspeitar de 30 possíveis curtos, você pode focar em 5. 5 problemas. E aí você tentar localizar o problema em 5 é muito mais fácil do que localizar o problema em 30. Legal, pessoal? Beleza? Aí foi lá, mediu a tensão do capacitor. E aí, por que isso aqui pode não indicar? Ó, assim, tomar cuidado no seguinte, tá? Porque assim, aqui eu fiz o problema que pode mais fácil acontecer na sua placa. Mais fácil pro técnico, tá bom? Que é o último capacitor dar o problema, né, David? Sim. Que é o último capacitor da malha positiva e negativa dar o problema. Só que o que acontece? Se dá problema nesse aqui, ó, dá o curto aqui, ó. O que aconteceu? Fonte de alimentação, 2,17. Aqui, esse capacitor, 1,84. Outro, 1,84. Outro, 1,50. O outro, 1,17. O outro, 1,17. O outro, 0,84. E o outro, também 0,84. Então, o que isso aqui mostra para a gente, pessoal? Mais uma vez, os níveis de menor tensão mostram que a gente está o mais próximo possível do curto. Só que aqui quem entrou em curto foi esse cara. E aí, esses componentes aqui, ó, eles estão em paralelo, ó. Essa malha aqui, ó, resistor que significa esse capacitor, mas aqui a chave está aberta, né? Resistor, capacitor, resistor aqui, ó. Eles estão recebendo a tensão em paralelo com o valor desse capacitor aqui. Então, como esse ramo aqui está recebendo o nível de potencial de um curto, o potencial do curto vai ser o mesmo potencial total desse ramo aqui, ó. Então, se aqui deu curto e deu 0,84 volt, aqui também vai ter 0,84. Então, o que você vai ter que fazer nesse caso na sua placa eletrônica, né, David? Vai medir lá a menor tensão. Opa, deu aqui. Mede os outros também. Se a tensão se repetir em 5 capacitores, um dos 5 é o problema. E aí fica muito mais fácil. Porque você pode fazer o quê? Dessoldar um, testa se tem curto na placa. Opa, sumiu o curto. Glória ao Senhor. Aquele era o capacitor com problema. Tá bom? Aqui era o capacitor com problema. Putz, não sumiu o curto ainda. Restaram quantos? 4. Energiza a placa de novo. Mede de novo lá. Beleza. E aí, automaticamente, você vai tentando tirar o capacitor até chegar uma hora que você vai tirar um e o curto vai sair. Tá bom, gente? Beleza? E tem que torcer para o curto ser realmente no capacitor. Porque muitas das vezes o curto pode ser em quem o capacitor está estabilizando a tensão e tirando o ruído, né? Que no caso pode ser os microcontroladores. Tá bom, gente? O que pode estar acontecendo na sua placa lá? Cada um desses capacitores aqui, ó. Cada um desses capacitores que estão aqui na nossa Masterclass, ó. Eles podem estar nivelando a tensão e eliminando o ruído que vai para um microcontrolador, que vai para uma memória, que está num regulador de tensão, que está num CI, por exemplo, lá num acelerômetro. O outro está num outro CI que vai manipular um outro sensor ou controlar a potência de uma entrada carga no circuito eletrônico, enfim. Se você pega, por exemplo, aqui, ó, você tem um curto aqui, ó.
e esse capacitor aqui está em paralelo com a alimentação de um microcontrolador, só para clarear para vocês, tá, gente? Vamos adicionar aqui, David, um 555. Um 6555 aqui para a galera. Ó. Vamos supor, David, que esse capacitor aqui, ó, está estabilizando a tensão aqui, né, ó. Ó. Olha lá, ó. Que interessante, gente. Então, a tensão do 555 de VCC e GND está vindo desse capacitor aqui. E ele entrou em curto. Né? Ó, olha lá que interessante. Ó. Ele entrou em curto aqui. Pode ser que o curto você esteja medindo aqui, mas o curto não esteja exatamente no capacitor. Esteja onde, David? Pode ser que esteja no próprio 555, né? No próprio circuito integrado. Porque se o circuito integrado entrou em curto, reflete no capacitor que está entre o seu pino de positivo e negativo. Mas quando isso aí acontecer, você vai medir as diversas tensões de diversos capacitores da placa, e aí o ponto de menor tensão tende a dar nesse capacitor e nesse CI, porque os outros pontos vão estar mais longe. E quanto mais longe um componente, um capacitor e um CI estão do ponto de alimentação, maior a queda de tensão na trilha e menor vai ficar a tensão naquele ponto lá que está em curto. Tá bom, gente? Beleza? Mas aí você vai suspeitar do curto aqui ou aqui, tira o capacitor, que é o mais fácil de você tirar da placa. Curto permanece, a chance do curto estar no CI é muito grande. Tira o CI, a chance do curto sair é muito grande também. E aí você sabe que o ponto de curto é aquele circuito integrado e não os capacitores que estavam na sua placa eletrônica. Tá bom, gente? Beleza? Então, são as estratégias para você localizar o curto-circuito na sua placa eletrônica de forma incrível, show de bola e sensacional. Tá bom? E assim, esse tipo de teste é o que dá mais trabalho, tá? Aí, quando você tem uma fonte de alimentação ajustável, quando você tem uma fonte de alimentação ajustável, o que eu recomendo, pessoal? Coloca o nível de tensão que você vai colocar na malha ali, o nível de tensão no máximo o nível do CI. Então, se eu trabalho, se tem 3 volts na placa, coloca 3. Porque senão você vai colocar uma tensãozinha que pode gerar um problema na placa eletrônica. Então, coloca 3, regula a corrente lá da sua fonte para no máximo 300 mili. 300 mili, meio ampere é o suficiente, tá? Porque daí, como a placa está em curto, já vai bater na corrente máxima, tá bom? E aí você vai fazendo essas medições para você detectar o curto-circuito através da mínima tensão apresentada entre a malha de positivo e negativo de algum componente eletrônico, se ele não está aquecendo. Tá bom, gente? Beleza? Então, é mais essa dica show de bola para vocês desbravarem os curtos-circuitos nas placas eletrônicas. É o né, David? É isso aí. E parece, assim, olhando, né? Tem muita teoria aí envolvida que explica até porque alguns alunos até perguntam, né, professor, mas por que eu tenho que estudar a lei de Kirchhoff? Por que eu tenho que estudar essas leis das quedas de tensões? Olha aí, sendo aplicada ao dia a dia. A gente não precisa ter esses cálculos, né, o tempo todo aqui na cabeça, tal, mas eles são cálculos que vão ficando intuitivos, né? Você vê automaticamente isso o técnico na bancada, quando ele chegar ali, que ele for medindo, intuitivamente ele fala, estou chegando próximo do curto. E aí ele sabe por que isso acontece. Por quê? Por conta das quedas de tensões, né, resistência da trilha, enfim. Então, essa coisa que a gente vê assim num primeiro momento, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Mas isso daí vai se desmistificando à medida em que você aplica, né? No dia a dia você vai colocando em prática. Você olha a placa, você bate o olho na trilha, você já sabe o caminho que essa tensão vai fazer. Ela vai começar aqui no conector e ela vai parar lá no microcontrolador. Bom, eu posso também interromper um pedaço dessa trilha, se tiver algum componente ali, levantar um terminal e ver se daqui para cá o curto parou ou se ele continua depois do ponto que eu interrompi. Então eu já divido um problema no meio, pego uma parte grande, vai lá no meio da trilha, abre a trilha. Dali para frente tem curto? Não. Opa, é daqui para trás. Já reduzo metade do caminho. Se tiver um PTH no meio, fica mais fácil, né? É maravilhoso. Quando tem isso, é maravilhoso. Geralmente, quando vem essa tensão de entrada que tem um regulador, tá em curto. Antes de testar esses capacitores, eu já vou lá e levanto o terminal de entrada do regulador e vejo se o curto sumiu. Sumiu o curto. Eu já não vou nem analisar esses capacitores que estão aqui para trás. Eles já estão eliminados da minha análise. Tá depois. Tá depois. Aí eu vou lá. Bom, então tá daqui para frente. Aí é uma outra análise, eu vou indo por partes. Então isso vai ficando automático, né? Num primeiro momento, ai meu Deus, mas como é que essas medidas de tensões, meu multímetro não é tão preciso, deu uma variaçãozinha muito pequena, como é que eu vou descobrir isso?
E você vai testando, você vai, aos poucos, vai acostumando, o seu olhar vai ficando perito nisso, né? Então, tranquilidade, essas dicas são sensacionais. Eu queria ter tido essas dicas quando eu bati a minha cabeça. Isso aí é top demais, isso aí é maravilhoso. E aí, pessoal, lembra sempre assim, ó, dividir o problemão em problemas menores, né? Porque assim, vocês podem ter capacitores também na malha positiva entre 12 e 0, pode ter capacitor entre 5 e 0, pode ter capacitor entre 3.3 e 0, pode ter capacitor entre 9 e 0, tá bom? Então não é porque o capacitor que está entre 9 e 0 está em curto, que o de 5 está em curto também. Então não é isso, Sim. tá bom? Então sempre divido o problemão em problemas menores. É muito difícil você ter um curto generalizado a toda a malha de... Não, positivo... Não é bem assim. Tá bom? Beleza? Então, o que você faz? Medir um componente está em curto, vê o que é essa trilha de cima e a trilha de baixo dele. Ah, professor, a trilha de cima é 9 volts, a trilha de baixo é 0. Então, foca na malha de 9 e 0. Tá bom? Para depois buscar alguma outra coisa lá na frente, lá. Tá bom? Com certeza, se você for medir entre 5 e 0, a gente dá um curto, talvez seja muito menor. Tá bom? Agora, mediu na malha de 5 e 0. Deu curto. Putz. Mediu na malha 9 e 0. Deu curto. Então, alguém que é comum para essas duas malhas pode estar em curto. Quem que é comum para a malha de 9 e 0 e de 5 e 0? Regulador de tensão. Então, pode ser que o regulador, que é o cara que está convertendo 9 em 5, esteja em curto, e ele entrando em curto, ele apontou esse defeito nas duas malhas, tanto de entrada quanto de saída de tensão. Legal? E com isso você consegue, então, localizar os defeitos de curto-circuito na sua placa eletrônica de uma forma incrível, top de linha, simplesmente sensacional. Tá bom, galera? Se você curte, você já teve essa dúvida? Se você já teve essa dúvida, deixa a hashtag já tive essa dúvida, professor. Aqui no campo de comentários, aprendeu? Deixa o seu like. Se inscreve no canal e deixa a hashtag aprendi, professor, aula top de linha, porque daí a gente sabe que você aprendeu, evoluiu, cresceu, não sozinho, mas acompanhado de quem? Da família Eletrônica Fácil, tá bom? Pois juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. E é claro, né, pessoal, se você quer aprender ainda mais eletrônica, se você quer aprender ainda mais, faz o seguinte, acesse o nosso site, cursoseletronicafácil.com.br, o link está aqui na descrição do vídeo. Link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vai no nosso e-book de mais de 270 páginas e baixa o nosso e-book maravilhoso, que com 270 páginas ainda é gratuito. Você pode estudar eletrônica partindo do zero com ele, analisar, ver um conteúdo formidável, que vai destravar diversas coisas no seu aprendizado do mundo da eletrônica. Pode imprimir, pode encadernar. E ainda com o livro. Se você quiser ainda além, você pode consultar o quê? O nosso curso completo de eletrônica. O curso de Eletrônica Fácil, tá bom? Então você pode clicar aqui, ó. Quero saber mais informações do curso de Eletrônica Fácil, por exemplo, né? E aí, no site ead.cursoseletronicafácil.com.br, você vai ver tudo e mais um pouco sobre o que os mais de 1.478 alunos matriculados no nosso curso de mais de 100 horas de duração, mais de 415 aulas, estão achando, né? Pode ver toda a ementa do curso, todos os componentes curriculares, tudo que você vai aprender, os depoimentos da galera, né? Olha lá, sensacional, aprendi muito, vou levar os conhecimentos adquiridos na eletrônica para ar-condicionado. Valeu, fiquem com Deus e um forte abraço fraterno. Opinião do José, show de bola. Tudo isso e muito mais, gente. Se você quiser desbravar o mundo da eletrônica, não sozinho, mas acompanhados da família Eletrônica Fácil, através de um curso show de bola, conheça o nosso curso de eletronicafácil.com.br. É ou não é, David? É isso aí. Top. Curso show de bola. E o David fez esse curso em que ano mesmo, David? Rapaz, a gente está em 2020, né? 2020. O David fez esse curso no ano de 2020 e em 2 anos se tornou um faixa preta incrível, top de linha e sensacional, igual o Cássio falou aqui. Valeu, Cássio!
Um abraço, meu querido. E aí, gente, é claro, se você quiser turbinar sua bancada de eletrônica com itens maravilhosos, show de bola e sensacionais, não esqueça de acessar a nossa loja virtual, lojaeletronicafácil.com.br. Na nossa loja vai ter tudo e mais um pouco, inclusive o congelante que a gente mostrou aqui para vocês, vai estar lá na loja eletronicafácil.com.br. Olha só o nosso congelante aqui. Tá bom? Cara incrível, maravilhoso e faixa preta para você detectar curtos-circuitos em placas eletrônicas maravilhosas, tá bom? Pagando no Pix ainda tem 5% de desconto. Fechou? lojaeletronicafácil.com.br. Ok, pessoal? Um forte abraço. Tamo junto. Vamos que vamos. Vamos para cima, pois juntos somos mais fortes e chegamos mais longe.